Sejam bem-vindos ao Mundo Desperto, um espaço para expandir a mente e despertar a consciência. E a minha convidada de hoje é a Gleice, terapeuta integrativa. Gleice, seja muito bem-vinda ao Mundo Desperto. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Fiquei muito feliz por essa oportunidade e depois de um tempo a gente aprende a dizer sim a todas elas. A gente fica falando sempre não e tem uma hora que, opa, o que está de errado? O que eu posso mudar aqui, né? Isso. Gleice, eu queria que você me contasse de início como que você começou nas práticas integrativas e me contasse um pouco sobre a sua história. Então, eu sou a Gleice, né? E eu sou uma eterna buscadora, sempre gostei de estudar muito. E foi no meio de um doutorado que eu me perdi e foi aí que eu me encontrei. Eu fui buscar as terapias para minha autocura e, de repente, descobri a minha missão de vida. E durante os atendimentos eu fui buscando, né, os conhecimentos para contribuir para chegar onde eu estou hoje. Mas antes de tudo isso, a gente vai nos trabalhando, porque é impossível a gente cuidar do outro sem cuidar da gente. Então é uma eterna jornada, né? A gente continua ainda atendendo, trabalhando as pessoas, mas também buscando a nossa autocura, né? Esse olhar diferente para a vida em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, né? Teve algum momento nesse seu início de jornada que foi mais desafiador, que você sentiu muito medo? Com certeza. O medo existe o tempo todo e o medo nunca vai deixar de existir, né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito, eu busquei muitas coisas diferentes mesmo, para poder me ajudar. E o medo, ele é limitador, porque ele atrava a gente. Sim. Só que o medo não é ruim, porque é bom, porque ele faz a gente avaliar os riscos. E eu falo sempre que o medo tem uma força positiva, poderosa por trás dele, que é a coragem. Então, mesmo com medo, a gente vai e busca. E também tem uma frase que me ajudou muito no meu medo, né? Que era para eu trabalhar, ver o medo como os marinheiros enfrentam as ondas. Eles não batem de frente com as ondas. Eles aprendem a navegar sobre as ondas. E é isso que a gente tem que fazer em relação ao medo. A gente só não pode deixar ele nos paralisar. Verdade. Mas a gente tem que aproveitar como uma oportunidade para conseguir seguir adiante. Então o medo, ele sempre vai existir. Mas a gente tem que fazer igual os marinheiros. Aprender a navegar. É muito interessante essa sua comparação, né? Nesse seu início de trajetória, ou mesmo agora, teve algum momento que você, nossa, virei essa chave assim, que foi que te marcou muito? A sua virada de chave? A minha virada de chave foi nesse período que eu fui buscar as terapias para mim e, de repente, com 1 mês, 2 meses, a minha vida se transformou. Mas se a gente vive no piloto automático, a gente não percebe, né? Às vezes a gente percebe bem depois, falando, nossa, o que aconteceu? Aqui, peraí, tem muita coisa diferente acontecendo. E a minha virada de chave foi depois de um curso de barras de axis, que é a base de um trabalho que eu faço presencial. E daí passou 1 mês e meio, minha vida mudou, eu saí e continuei vivendo. E falei assim, nossa, 2019 foi o melhor ano da minha vida. E foi ano de pandemia, né? Foi um ano antes. Ia começar a pandemia, Isso, né? Começou a pandemia longe, né? O nosso que começou aqui depois. E daí 2019 foi transformador, eu vivi experiências incríveis, sabe assim, foi maravilhoso. Aí em 2020 aconteceu um fato e eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei aqui em Maringá por 2 meses. E reencontrei uma amiga que fez o mesmo curso e a vida dela tinha sido transformada. E ela falou, vem aqui, Gleice, vamos conversar e não sei o quê. Ela faz o curso de novo, porque ela tinha virado facilitadora. E de repente eu fui, me reencontrei com ela, resgatei toda aquela energia do curso e fiz o curso com ela e tive a consciência que minha vida tinha sido transformada, que eu tinha virado essa chave. Foi quando teve a consciência, realmente percebeu que virou. Eu falei, nossa, no segundo curso, no primeiro curso foi assim, eu ouvi Deus falando para mim, você passou por tudo que você passou para estar aqui. E daí no segundo curso eu percebi que minha vida tinha mudado por causa do curso de barras de axis. Então a minha virada de chave mais marcante foi essa. Foi incrível ter essa tomada de consciência. Aí eu fiz mais um terceiro curso com uma outra pessoa e durante esse período de 2019 eu apliquei em mim todas as ferramentas de axis que me ajudou muito a mudar a minha perspectiva de vida.
Você falou que você trabalha com uma ferramenta que tem base em Axis. Isso. Qual seria essa ferramenta? A terapia da alma. O atendimento é a base, é a barra de Axis. E ela surgiu porque começou a acontecer algo durante os atendimentos que nem eu sabia explicar. Era a espiritualidade já trabalhando e eu fui aprendendo durante os atendimentos a construir toda essa terapia, né? Então essa técnica ela foi desenvolvida. Tinha uma cliente que eu chorava do lado direito e um outro cliente do lado esquerdo. E eu ficava, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E daí foi, um atendimento a mesma coisa, no segundo, no outro. Você aprendendo e desenvolvendo. Isso. E sem compreender. Só seguindo o fluxo. Sem compreender. Aí eu comecei assim, eu falava, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, intuição. O que é intuição? Eu falei, é Deus falando com a gente, porque não tem outra explicação. E daí, num outro atendimento, eu falei assim, nossa, eu choro do lado direito porque ela perdeu o pai. E eu choro do lado esquerdo, olha, arrepiei agora, porque ele perdeu a mãe. Então eu comecei a sentir no meu corpo as dores, as emoções e outras coisas. Então eu falei assim, foi a forma da espiritualidade de Deus me mostrar como eu poderia ajudar as pessoas. E hoje eu falo que a terapia da alma, ela é guiada pela tua espiritualidade, pela sua alma, pela sua essência. Então o que vai aparecer durante a sessão é o que precisa ser visto, porque a sua alma está gritando por dentro, que às vezes você mesma quer ignorar. Despertar da alma? Terapia da alma. Você consegue dizer você pode dizer como funciona? Quantas sessões precisa? Inicialmente a gente fala que tem um pacote de 5 sessões, que é o básico, tem de 10 sessões, e ultimamente a gente está fazendo de acordo com o desenrolar das sessões. Então tem gente que está comigo desde o ano passado, todas as semanas, e tá muita coisa. A vida dela foi transformada em 6 meses. É maravilhoso de ver. Então, barras de Axis são 32 pontos na cabeça, né? E cada ponto é um significado. A gente trabalha um aspecto da vida, por isso que eu amo essa terapia. Eu vi que você coloca bastante ferramentas, né? Então eu falo que como que eu posso explicar de uma maneira muito simples para as pessoas? Como seria formatar o seu HD a cada sessão? Eu geralmente falo isso também. Imagina que sua mente é um computador que a gente está ali eliminando e colocando novas informações que vão contribuir com a sua vida. É mais ou menos isso também, quando eu falo que vai ficar mais fácil da pessoa entender. E daí eu trabalho com essa parte do despertar espiritual também durante essas sessões, né? Então, cada um vai acontecendo a sessão de acordo com a necessidade de cada um. E daí, durante o atendimento, se surgir... Antes, por exemplo, eu via a tua criança. Eu falava, você já olhou para a tua criança? Eu não sabia o que fazer com ela no momento, né? Porque vem algumas informações em barras. Hoje não, se precisar usar outras ferramentas, como regressão, meditação, apometria, ou movimentos sistêmicos, eu vou utilizar durante a sessão. A gente fala muito, nós terapeutas, né, falando muito de despertar da consciência e despertar da alma. Como você explicaria sobre o seu ponto de vista para ficar mais fácil para as pessoas entenderem? É sair do piloto automático, né? Acho que o grande desafio é esse, né? Que a gente foi condicionado àquilo e depois a gente, peraí, como que eu saio daqui, né? Isso, sair do julgamento, né? Trazer essa consciência, essa presença para o nosso dia a dia. É buscar nos conhecer, viver com propósito e viver a nossa verdadeira essência, né? Viver no momento presente também. É a presença. A gente fica muito ou no passado ou no futuro e aqui a gente esquece. Isso, e isso é muito difícil. Estar presente, né? Estar conectada aqui. Perceber que a gente faz parte desse todo, né? Então eu acho que o principal hoje é trazer essa presença para o nosso dia a dia. Você falou dos seus atendimentos. Teve algum atendimento que te marcou mais? Olha, são vários, né? Mas quando me vem questão de atendimento, tem uma pessoa que foi uma das minhas clientes na época da pandemia. Eu virei terapeuta 2 semanas antes da pandemia. Foi incrível, assim, não pensava em virar terapeuta. Uma amiga minha viu postando as coisas e falou, eu quero isso para minha vida, o que aconteceu com você? E virei terapeuta. E daí, durante a pandemia, fui buscar mais conhecimentos e veio uma pessoa pedindo ajuda para um namorado. Ele foi a primeira sessão, claro, por causa dela. Na segunda sessão, o que ele fez? Eu não vou.
E ela resolveu ir para não desmarcar. E daí ela veio com todas as questões dela, e eu sempre foco os atendimentos assim, não me importa o outro, vamos falar sobre você. E eu perguntava para ela falava, para mim tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Eu falava, não, gente, não é possível. E daí, ela fez todo o tratamento, que são de 10 sessões no mínimo, né? E virou a minha primeira terapeuta. Então, eu despertei uma terapeuta. Após os atendimentos, ela buscou mais conhecimento e ela descobriu a sua missão também de servir e ajudar o outro. Então, isso já aconteceu algumas vezes, mas ela foi a minha primeira e foi a mais marcante. Que marcou. É muito interessante. Mesmo que a gente passe por situações nesse sentido parecidas, sempre tem uma que marca mais e a gente sempre fica feliz cada vez mais com o que acontece. Isso. A felicidade do outro vira a nossa felicidade. Eu acho isso muito interessante, muito intrigante, né? Como que a gente consegue, tipo, nossa, eu fiz tão pouco, para mim foi meu trabalho de uma maneira tão fácil e, tipo, mudou realmente a vida daquela pessoa de algum modo. E é exatamente isso. E hoje eu sei que uma das missões é despertar terapeutas de si mesmo. E quem sabe se tiver esse chamado, né, de ajudar as outras pessoas também. Então, que a gente possa usar, né, essas ferramentas para o nosso dia a dia, para nossa autocura. Nós só somos um canal. Isso. Né? E quem vai fazer todo o trabalho é o próprio cliente, a própria cliente que está ali disposta a despertar. Né? Fora essas ferramentas que você falou, você tem outra ferramenta que você trabalha? Eu trabalho com constelação familiar, e daí no meio dos atendimentos de constelação familiar começaram a aparecer coisas que não eram sistêmicas. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Geralmente as pessoas fecham um campo e pedem para as pessoas buscarem, né, outro lugar para resolver determinadas questões. E daí eu fui buscar conhecimento, porque daí eu travei. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Então é um chamado, né, para a gente buscar esse conhecimento. E daí apareceu, a gente fala do nada, mas sabe que não é do nada, né? Pode ser de repente, pode apareceu uma pessoa e eu comecei a seguir e eu me encantei pelo trabalho. E eu fiz um curso de movimento de reconexão de alma, que daí eu uso para todas as outras ferramentas. Que esse eu não conheço. O que seria o movimento? Ele vai além da constelação familiar. Então, se no meio da constelação precisar trabalhar a questão espiritual, a gente tem ferramentas. Se precisar fazer uma regressão, uma apometria, tem a questão de magias também. A gente tem ferramentas para trabalhar tudo isso quando aparecer durante o campo e não fechar o campo e mandar a pessoa procurar outra pessoa. Sem resolver nessa situação. Você falou agora em magia. Como você lida com isso quando aparece nas sessões? Durante o processo, né? A gente tem ferramentas para limpar o campo com as mandalas, né? Que é uma das técnicas que também a gente aprendeu durante esse curso. E a gente a gente busca ajuda, né? Tem as ferramentas aí para a gente saber a questão, se tem maldição, se tem quebra de contratos, se tem laços, pactos, tudo isso pode aparecer. Mas você lida com facilidade com isso? Porque tem gente que lida com uma certa dificuldade, né? Tem terapeuta, inclusive, que não gosta. Para você é tranquilo? Tipo, se vier, você não tem resistência? Hoje, não. A gente tem que ser sincera, né? Mas é toda uma construção. No início, eu participei de muitas constelações como representante. E daí eu falo assim, eu representei muitas fases, que eu era só o pai, que eu era só a mãe, que eu era só a criança. E daí representei também muitas dessas influências externas. E daí no início é assustador, a gente não tem muito controle, a gente deixa eles tomar a frente. E daí então tudo isso foi construindo, foi desmistificando e foi me tirando o medo. Fui aprendendo a lidar com essas situações. Então assim, no início, claro que a gente tem medo, tem receio, mas aí a gente busca o conhecimento e daí as coisas ficam mais fáceis também. E, na verdade, só vem pra gente aquilo que a gente dá conta. A gente tá pronto, né? Isso. Você falou muito de espiritualidade. Como é pra você lidar com a espiritualidade ou com a sua espiritualidade em si? Você no começo teve algum tabu? Foi muito difícil? Tem muita negação, né? Porque essa história minha já começou quando eu era nova. E daí eu bloqueei tudo isso, deixei tudo isso no passado. Quando eu era novinha, eu falava, é tudo fruto da minha imaginação.
A gente sempre vai para esse lugar, né? Não, é coisa da minha cabeça. Não, tô ficando doido. Não, que isso, não existe. E depois a gente percebe que faz parte do dia a dia, que não é um bicho de 7 cabeças, né? E hoje, quando eu falo de espiritualidade, o que é espiritualidade? É voltar para dentro. É acessar e ouvir a centelha divina que está aqui dentro de nós, né? É conversar diretamente com Deus. É observar a vida com outros olhos. Né? Esse despertar de consciência, como você falou, que eu tenho uma música que eu gosto muito, que fala assim, ó, se filhos de peixe, peixinhos são, e filhos de Deus, o que são? Então é a gente ter esse olhar para a vida, que a gente faz parte de um todo, que a gente é o todo. E espiritualidade é isso, é voltar para dentro, acessar as informações que já estão dentro de nós. Gleice, a gente conversou bastante até agora. Queria que você me contasse um pouco como funciona o círculo da mandala da alma. O círculo da mandala da alma, ele pode ser individual ou coletivo. Então você vem com uma questão, nós vamos olhar profundamente aquela questão e verificar quais as mandalas terapêuticas que nós temos que trabalhar. Então a mandala, ela trabalha com geometria sagrada, cristais, ervas, todos os elementos para determinada situação. Por exemplo, você quer a prosperidade, mas até chegar à prosperidade tem um caminho. A gente tem que limpar as culpas, as crenças limitantes, cortar medos, ativar o teu poder pessoal. Então, qual que é o círculo da mandala? É isso. Nós vamos ver assim, o que precisa ser feito para fazer a transformação, que é para que você possa acessar a prosperidade em todas as áreas da tua vida. Então, nós vamos fazer uma mandala, por exemplo, de limpar culpas, né? Porque às vezes assim, nossa, como eu vou ser a primeira da minha família a ter prosperidade? Se a minha família inteira viveu na escassez. Tem. Aí vamos cortar os medos e inseguranças, é outra mandala. Aí nós vamos ativar o teu poder pessoal e resgatar a tua autoestima, para que você possa achar que você merece essa prosperidade. Então é uma jornada, que ela pode ser individual ou coletiva. Então é nesse sentido, a gente vai ver no teu campo quais as mandalas que precisam ser feitas para você alcançar a transformação na sua vida. Vamos supor que eu nunca tive contato com nenhuma prática. A mandala também pode ser meu inicial. Sim, com certeza, pode. Né? Então, assim, por exemplo, a gente pode ver o que você precisa, né? Eu tinha uma cliente no fim do ano que ela tinha acabado de divorciar. E daí a gente teve que fazer várias mandalas também, saíram 6 para ela. Uma foi de equilíbrio mental, que ela precisava. A outra foi de equilíbrio dos opostos, e trabalhar o feminino e o masculino em nós, o resgate da autoestima. Então, a gente pode ver inicialmente o que você precisa. Então, para ir trabalhando no seu campo. Porque às vezes chega no cliente, né, meio perdido, né? Ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Por isso que eu tô perguntando, tipo, se quando você vê ali, já vai encaminhando. Na anamnese, a gente já percebe, né? Então, a gente começa a sentir e observar o que a pessoa precisa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, Gleice, para tal situação minha, o que pode ser feito? Daí a gente faz uma conversa e a gente, na conversa já vem, ó, o ideal é começar por mandala, fazer uma mandala, ou fazer uma terapia da alma. Presencial, eu sempre sugiro começar com a terapia da alma, porque daí eu vou conhecer o cliente. Tem muita gente que chega assim, Gleice, quero fazer uma constelação. Mas nunca teve contato com nada. Aí eu falo, para que você vai fazer uma constelação, que o valor dela é maior, se a gente pode resolver com outras ferramentas? Então, dá para direcionar o que cada um precisa, dá para a gente ver quais os caminhos que a gente pode trilhar para essa jornada, né? Então, eu falo assim, ó, vamos limpar o teu campo primeiro. Você vem e me procura para trabalhar tua mãe. E daí, na constelação, aparece a criança que foi abandonada no berço, por exemplo. E isso poderia acontecer durante a sessão e a gente trabalharia também. E eu adoro falar que tem esse processo, essa jornada antes, porque a constelação é para algo mais profundo. Você já tentou outras ferramentas e não deu certo. Porque daí a gente já limpou o teu campo. E daí a gente vai aonde tem que realmente ir. Então, por isso que essa etapa inicial, quando a gente usa outras ferramentas, é interessante. Por isso que cada cliente, cada caso é um caso. Porque daí a gente vê qual a necessidade, o que o teu sistema, o teu campo está pedindo. Para onde a sua alma olha e qual a melhor ferramenta para a gente resolver isso. Nesse seu tempo de terapeuta, ou até mesmo antes,
Tem algum assunto que você acha mais difícil de lidar? Algum tema que, nossa, é muito delicado, eu não sei como, ou tem uma certa dificuldade, ou eu vou ter que falar com um pouco mais de tranquilidade, dosar palavras para falar, para lidar. Ou até eu falei, né, para você, né, agora recentemente, que nos meus atendimentos eu não foco no outro, né? Você Isso. vai vir reclamar de alguém e nós não vamos falar Fala sobre de aquela alguém, pessoa, vamos falar sobre você. Então, a pior situação é quando o cliente está na negação, quando o cliente está no vitimismo e quando ele é seu próprio obsessor, vamos Nossa. assim dizer, a auto-obsessão. É porque a gente fica com dificuldade de adentrar o campo quando está assim, né? Ele não entra. Isso, Ele se fecha. Né? Lá no alto e completamente fechado em copas. Eu até falei para minha amiga que o pior tipo de cliente é aquele que vem na sonegação. E daí, como eu trabalho com apometria, né, eu falo que a gente tem é como se fosse um grande espelho. E cada trauma nosso, um caquinho se quebrou. Por isso que a gente fala assim, onde a sua alma se quebrou, né? E aqui que serve para a gente resgatar esses pedacinhos. Então, esse bebê que ficou no berço, né, durante 5 minutos, para ele foi uma eternidade. É um trauma. E às vezes tua vida não tá andando porque você tá preso ali. Não há abandono, né? Então a gente vai lá naquela situação resgatar aquele bebê que tá ali. E a gente vai para quê tudo isso? Para nos tornar inteiras novamente, né? Então a gente faz todo esse processo de resgate de nossas partes que se quebraram ao longo do tempo. E qual que é a mais difícil, como você disse? É quando tem essa parte nossa muito forte, à frente e muito consciente. E ela não quer ajuda, ela quer permanecer no vitimismo. É o que ela conhece, né? Uhum. É o que funciona para ela. É a consciência dela, né? É como se ela conhecimento. estivesse parada ali naquele tempo. E daí nós fazemos o processo de reconexão da alma, como eu te disse. Eu vou te colocar de frente com essa tua parte, você vai conversar com essa parte. Você vai falar que ele está em outros tempos, que a realidade é outra, que tudo isso ficou há muito tempo atrás, e chamar ela de volta para você. Você falou que você trabalha também com apometria. Como funciona a apometria? A apometria, eu falo assim, então, eu gosto muito desses exemplos simples, né? Então, qual que é a diferença de regressão e apometria? A regressão eu vou te conduzir. Você vai voltar a ter determinada cena e você vai poder conversar, como eu te falei, ressignificar tudo aquilo isso. Se no meio do caminho você não conseguir ver nada, você não conseguir ir até esse lugar, até essa situação, eu vou por você. Então a apometria é isso. Você não vai, você não acessa a dor, né? Eu vou por você, eu faço todo esse caminho. Se precisar voltar nesse trauma, nesse bebezinho que tá lá no berço, eu vou lá e eu vou ver essa criança no berço. Então a diferença é essa, na regressão você vai, na apometria eu vou por você. Na regressão, você fala, você vai para um lugar específico, você deixa o campo. A gente pode direcionar. Porque eu já fiz regressão e foi. Ela não me direcionou, foi se abrindo para mim. É por isso que eu tô pensando, qual que é a diferença delas duas? Sim, na apometria a gente não precisa de tema. Pode deixar vir o que for necessário para aquele momento. Na regressão, a gente pode direcionar, né? Então, no teu caminho, no teu caso, por exemplo, veio o que precisava ser visto. Uhum. E eu observei muito ao longo dos últimos anos que não tem uma receita de bolo, não tem fórmulas, que o que precisa ser visto vai ser visto. Mesmo que a gente intencione, no meio do caminho, vai para outro sentido, porque é a energia que vai conduzir, né? É o que precisa ser visto. E a gente sempre vai para o lugar de que, não, será que eu estou pronto? Mas se conduziu, a gente está pronto. Sim. A gente só está batendo no medo. No início a gente não acredita. No início, realmente, a gente não acredita, ficaria na resistência, né? Mas daí, como que a gente faz, né, para reverter tudo isso? É buscar conhecimento. Acho que a chave de muita coisa é o conhecimento, tanto o próprio quanto o de outras coisas. Mas o próprio é muito importante e necessário que a gente deixe passar batido, né? A gente vai vivendo e vai esquecendo da gente. Como, né, chegou o caso para você da moça que trouxe o namorado, mas foi a forma dela encontrar o seu próprio caminho, né? Então o meu foi esse. E muitos de nós vamos pela dor,
né? A gente não busca porque tá tudo bem. É interessante como a gente normaliza a dor para buscar alguma coisa e dificulta a facilidade para buscar através da facilidade, né? Como que é enrolado isso no começo, né? Porque depois a gente começa a entender e já vai fluindo melhor. E como eu não busquei trabalhar com terapias, aconteceu, então eu fiz os cursos para mim. O primeiro curso que eu fiz foi Reiki. Aí eu auto-apliquei. Aí eu fui fazer barras porque dava para auto-aplicar, porque eu moro numa cidade muito pequena e lá não tinha nada disso. Hoje ainda tem, né? Tem outras terapeutas lá. E daí eu fui buscando. E daí, como eu te disse, minha vida transformou. Daí eu vi que era por causa dessas ferramentas. Então, tudo que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, eu apliquei em mim, eu recebi esses atendimentos. E eu só fui em frente porque eu vi que a minha vida mudou. Porque são ferramentas que verdadeiramente funcionam. Às vezes as pessoas nos questionam, né? Ah, mas a sua vida mudou, o que contribuiu, né? E a gente é literalmente a prova de que funciona, Isso. porque a nossa vida realmente muda, a maneira como a gente percebe a vida muda. E mesmo assim a gente não recebe alguns questionamentos, né? Eu já fui uma vítima, né? Então, a gente vai ficar, a pessoa vai dizer, você tá louco, como assim eu sou vítima? Jamais! Eu já reclamei muito, eu era muito negativa, não me via outra possibilidade, né? E a gente vai se afundando. Tenho questões em mim que são sistêmicas, né? Que são do meu sistema familiar, que hoje não me dominam mais. Eu tinha uma tristeza absurda, que eu buscava significado no dia a dia, porque ela vinha, e o que eu fazia? Eu acolhia. Eu pegava no colo e eu me trancava no quarto e ficava lá. Fechava em copas, né? Hoje ela vem e eu falo assim, eu tenho motivos para estar triste? Não, então não é mesmo. E Barras traz isso, né? Que 98% do que a gente sente não é nosso. Aí nunca é. Eu falo assim, Deus, ó, se for meu, deixa bem claro. Por favor, claro, eu quero entender para resolver. Porque senão eu não pego mais pra mim o que não é meu. E isso me facilita nos atendimentos. Antes eu era uma esponja, eu pegava tudo pra mim, de todo mundo, o tempo todo. Hoje não. Hoje eu sou filha. Termina o atendimento, tô acabada, né? Como você absorve as coisas. Hoje não. Tratou, passou em cima de você, depois eu tive que realmente aprender a lidar com isso. Por isso que é importante o conhecimento e buscar as ferramentas, né? Hoje eu tenho, hoje eu sei o que fazer, antes eu não sabia. Que bom. É interessante o quanto a gente evolui, né? Depois a gente vai perceber a nossa evolução. Porque na hora a gente fica ali no automático e a gente só percebe depois. E daí no automático e no medo, né? Que daí tem as nossas travas. Então, quando algo está impedindo a gente de seguir em frente, a gente tem que buscar ferramentas. E a gente tem que buscar ferramentas que fazem sentido pra gente também, né? Geralmente, assim, antes eu doava atendimentos. Doava, sorteava constelação. Não adianta. Se a pessoa não está pronta, se ela não buscou, não vai fluir. A gente não só fala para aquele que quer ouvir, né? Então daí, né, a gente acaba interferindo, a gente não pode ajudar quem não quer ajuda. Exatamente, eu aprendi isso também na dor. Ajuda quem realmente está buscando, quem não quer isso não consegue. Porque como a gente conseguiu transformar a nossa vida, a gente quer isso, que todo mundo tem esse novo olhar, né? E daí a gente acaba interferindo, mas depois a gente aprende. Gleices, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, que está passando por esse momento de despertar ou está se sentindo perdido. Que mensagem você deixaria? Eu vou até olhar agora aqui em frente para vocês, que se você é uma pessoa que sempre cuidou dos outros, talvez tenha chegado o momento de você cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. E isso não é egoísmo, é autocuidado, é amor próprio. Então, pare, reflita e pense. Você tem se deixado de lado? E se você tiver, e se você sentir esse chamado, venha comigo, que eu posso te ajudar nessa jornada de transformação, de despertar, de você colocar em primeiro lugar e deixar de ser a boazinha que só faz para agradar os outros. E isso, na verdade, é fugir de si mesma, né? Então, não fuja mais de si mesma. Venha viver com presença, com consciência e com a sua verdadeira essência. Gleices, muito obrigada pela sua participação. Viu? E a gente se vê
Quem sabe outras vezes. Ah, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo com você. Gratidão. Gratidão. Gente, o que foi despertado aqui continue ecoando dentro de cada um de vocês. Até a próxima.